Vamos ao papo desta semana, porque eu tenho certeza que vai ser muito, muito legal. Olha só, meu convidado de hoje gosta de lembrar que a natureza é uma mestra silenciosa e que há muito mais sabedoria em um solo vivo, em uma árvore bem enraizada, do que em muitas certezas humanas. Uau! Talvez por isso sua caminhada sempre tenha sido marcada por um olhar integrador, onde ciência, espiritualidade e ecologia deixam de ser opostos para formar uma mesma paisagem de sentido. Psicólogo de formação, doutor em acupuntura também, com formação na China, esse meu convidado é também astrólogo reconhecido, ativista ambiental, terapeuta corporal, além de palestrante. Com passagens por mais de 20 países, ele leva em sua bagagem não apenas títulos ou técnicas, mas experiências vividas que atravessam o corpo, o espírito e o planeta. Ao longo de mais de 3 décadas, ele plantou muitas árvores. Há pouco estava me dizendo que quase 3 bilhões de árvores, sempre com os pés na terra e o coração voltado para a cura, não apenas do ser humano, mas da relação entre o ser e o humano. Seu trabalho se apoia numa uma medicina que escuta também, numa psicologia que sente e numa espiritualidade que foca, digamos assim, o invisível também, esse campo mais sutil. Eu estou falando do Alexandre Schulte. Tudo bem, Alexandre? Poxa, que alegria recebê-lo aqui no 45 do primeiro tempo. Tenho ótimas referências de você. Aliás, há pouco aqui antes de gravarmos, estávamos falando de alguns amigos em comum. Uma alegria enorme recebê-lo aqui, viu? Patrick, muito obrigado. Patrick Santos. Eu não sabia do livro, né? A gente está se conhecendo há pouco tempo, né? E vou até Perdizes para pegar o livro, comprar o livro e pegar o autógrafo seu, né? Ah, vai ser uma Vou alegria. ler o livro com o maior prazer, né? Alexandre, cara, quanta coisa que você faz. Como eu sempre faço, né, nas minhas entrevistas, eu vou estudar um pouquinho o meu convidado, né, entender um pouco mais o teu trabalho. E é impressionante como você foi para várias áreas. Você é um buscador, né? Acho que conta um pouco essa história. Onde é que ela começa? Isso vem da tua infância? Você sempre teve essa curiosidade desse campo mais sutil? Como é que você foi se construindo para chegar hoje com tantas possibilidades e quantas frentes de atuação, até para entender essa complexidade que é o ser humano, né? Em todos os seus canais. Enfim, conta um pouquinho a tua jornada. Vai lá. Bem, Patrick, obrigado, né, pelo convite de estar contigo e estar com a sua audiência, né? O negócio é assim, essa coisa do buscador, né? Ela talvez seja uma palavra contínua, né? Uma palavra tântrica, né? Que ela vai continuando e não tem fim. E teve um despertar, né? Mas assim, quando eu me apercebi, quando eu era bem pequenininho, eu tinha já alguns insights e eu era meio considerado meio sonso, sabe? Aquele meio que tá out, que tá fora, um esquizoide, que tá meio assim distante, né, das coisas. Mas eu ia observando as pessoas e na medida que elas iam falando, eu via se era verdade ou não, se a pessoa falava e eu falava, nossa, isso ela sente, né? Então eu tenho uma característica da escuta, né? De ver se a pessoa está falando da alma ou não, né? Isso eu acho que isso é desde pequeno, né? Mas isso não é suficiente ser observador, né? Assim, ser observador do caos nosso, tanto o meu caos quanto o caos que a gente convive, assim, eu falei, onde eu posso ser útil, né? E com 22 anos eu acho que eu me despertei mais, assim, eu já tinha, sei lá, 7 anos ganhei um tarô, 14 anos eu comecei um curso com a minha mãe lá, aquele Silva Mind Control que eu comecei a fazer, ela não tinha onde me deixar, deixou minha irmã em algum lugar, mas eu não tinha onde deixar, me levou junto para o curso. E no curso eu desenvolvi a habilidade tipo uma clarividência, alguma coisa de poder
e também da luva anestésica que eles chamam, atualmente é o Qigong ou Reiki, que alguns chamam, né, em posição de mãos. E eu comecei a fazer usando o conhecimento que eles ensinavam na época, né? E aí eu não parei, né? Mas com 21, 22 anos, eu oficializei a clínica e tô agora com 59, já tenho alguns anos, né? Então, assim, um tempão sem parar de atender, sem parar de buscar, né? Existe um dos nomes que eu tenho um nome em hebraico também, um dos nomes, né? Eu tenho três nomes, mas um deles é um buscador, a tradução é o que vai atrás, né? É o que persegue, é o que não se contenta com e vai buscando até ele chegar numa posição que ele vai lutar para que Deus esteja com você. Ou seja, uma história de nome que eu vejo também na minha vida. Então eu estou o tempo inteiro como se fosse o dia inteiro nisso. Mas uma parte, Patrick, eu uso para mim, para olhar para Claro. para as minhas coisas pessoais, né? Assim, e outras para os clientes, outras para os alunos e outra eu fico observando, né? O mundo como está pulsando, para onde ir, para onde vai, esse paradoxo, né? Que é o assunto mais temático mesmo, né? Dessa busca incessante por autoconhecimento, de desenvolvimento e de melhoria de alimentação, de nutrição, de exercícios, de longevidade, de expansão de consciência e ao mesmo tempo uma tristeza e uma angústia incontrolável de muita gente, assim que às vezes a pessoa não sabe muito como lidar e vivendo em relações tóxicas e então Ah, tudo isso eu tenho observado e tentado chegar a um consenso. É, é um assunto complexo, né? Então, eu tenho um grupo de alunos que me ajudam a escrever um livro. Eu já estou escrevendo há alguns anos, um livro sobre cada estrela fixa, né? Que é na parte da astrologia. E hum, cada estrela tem um desenvolvimento, às vezes, completamente diferente do outro. Então, a gente vê uma, uma diversidade, uma biodiversidade energética e psíquica nessa nossa influência astrológica e, e quando você consegue ver o outro e consegue ver a si próprio, começa uma certa paz, começa a sair um pouco desses conflitos das relações, né? Sejam eles familiares, de relacionamento, socioculturais, políticos, econômicos, ou seja, é, tem muito que aprender. A sensação que não vai dar tempo, sabe? Assim, tá. é uma sensação que não vai dar tempo. Mas eu tô nessa busca incessante e prazerosa, né? Mesmo, mesmo quando eu olho para algum assunto que é difícil, eu vejo prazer do ato de olhar e poder ver de forma distinta, né, as coisas. Não, maravilhoso. É polímata, né? Digamos assim, que é que É, vai polímata é o apelido, né, que me dão, assim, né, que é por quando você essa. faz muitas coisas, né? Então, quando chegou em 2000, acho que foi em 2000, eu tirei o título na China de Hum, doutor em acupuntura, aí o pessoal falou, agora você é o polímata, você já é homeopata, acupuntor, astrólogo, mestre em Qigong e Kung Fu, e etc, etc, essas coisas, né? Então, com o tempo ficou esse apelido, né? Do polímata, né? Polímata é como uma pessoa que faz, não é que faz muitas coisas nas coxas, ele faz e tenta interagir e conectá-las, né? é. E é uma parte que eu quero entrar na conversa contigo, né? Desse observador, né? Esse observador e acho que você foi acumulando isso ao longo da vida, né? Não só nas suas viagens, no seu processo, na sua formação também, nesse caminho todo. E acho que a gente pode trazer para os dias de hoje, Alexandre, que eu queria muito te ouvir, cara.
E você usou essa palavra que eu gosto muito, que é um paradoxo, né? E aonde que eu quero chegar? A gente tá vivendo, principalmente no pós, é uma sensação, tá? Mas eu quero te ouvir. Uhum. Principalmente nesse pós-pandemia, a gente vê uma situação muito comum hoje. As pessoas estão buscando. Eu acho que as terapias holísticas, esse campo mais sutil, né, cada vez mais formando terapeutas, tentando olhar para esse lado, muita gente tá buscando. Eu percebo isso. Queria te ouvir nesse aspecto. Mas, ao mesmo tempo, acho que tem um outro lado, e aí está o paradoxo, que cada vez mais as pessoas estão doentes. A gente vê os índices, eu tenho conversado com alguns médicos também, não só amigos, mas até aqui no podcast, Uhum. psicólogos, psiquiatras, as doenças emocionais, síndrome de Burnout. burnout nas empresas, Uhum. índices assim assustadores, né, como nunca na história. Depressão também, né? Como é que você vê, cara, como um observador mesmo, né, da vida, de tudo que, dessa complexidade humana que eu trouxe até na abertura aqui, por que isso está acontecendo? Isso de fato enfim, como é que a gente se posiciona nesse Ó, campo, Alexandre? são várias perguntas, né? Então, assim, você colocou da época de 2020, né, quando teve a pandemia, para frente. Nesse mesmo tempo, ocorreu um aspecto de um ciclo planetário muito difícil que chama Eris e Plutão, né? São planetas muito lentos. Eris demora 550 anos para dar uma volta, coisa que o ascendente dá num dia, coisa que a Lua demora um mês, coisa que o Sol demora um ano. O Plutão demora 250, então ambos mais lentos, o Plutão e Eris, se encontraram numa quadratura exata e a gente ainda está vivenciando essa quadratura. O próximo aspecto ainda vai demorar um pouco, que é o sexto, e vai dar uma amenizada na humanidade nesse sentido. Mas aí o que acontece? A gente entrou em assuntos de discórdias muito fortes. Então, na época, se vacinou, se não vacinou, já era uma discórdia. No mundo Exato. inteiro, aqui se torce para um time político ou para outro, se um presidente é o bom, se o outro é ruim, e dividiu famílias, principalmente das vacinas no mundo inteiro, né? Aí você vê que é uma coisa da humanidade. Então, isso é um assunto de um período, né? Ele é um assunto que vai sair, mas demora, porque até formar um sexto, a gente tem que esperar o Plutão, já está quase no final. Aquário, fazer um sextil com Eris, isso ainda tem uns 15 anos pela frente. Então a gente tem um momento da humanidade perdida nas discussões e as suas conclusões são cortes radicais, né? Como se desligasse o controle remoto e fala, eu te elimino, pai, eu te elimino, mãe, te elimino, Ah, tá. esposo, eu te elimino. De repente as famílias perdendo e várias relações perdendo a beleza da relação, de usar a discórdia para crescer, para falar, ó, eu discordo, vamos chegar a um consenso. E isso, quando é quadratura Plutão, isso é mais difícil, né? É difícil. E você vê em alguns países parlamentares, por exemplo, as discussões das discórdias, e existem discussões. E aí o consenso chega posterior. Isso está muito distante da humanidade hoje. Então, isso olhando temporalmente, né? Agora, eu acho que o processo de curar é tornar a pessoa consciente, né? Hum, Então, as técnicas diversas que existem, né? Não precisa ser a psicologia, a psicanálise, o trabalho psicológico, corporal, mas todos, né? Numa linha psicoterapêutica, ou seja, qualquer trabalho dentro do trilho da psicoterapia eles trabalham para revelar padrões, né? E esses padrões, eles podem se tornar uma escolha se você não tiver consciência. Então, na minha opinião, inclusive meu trabalho é ajudar a pessoa a sair do destino inconsciente.
e entrar numa liberdade consciente. E para isso, você tem que entender as falas, os discursos, aonde a pessoa está reivindicando, aonde ela está presa, aonde ela está realmente naquilo, né? Às vezes eu uso o mapa junto, pessoalmente, né? Assim, eu uso o mapa para ouvir o discurso e ver se o céu fala, se a alma escuta e a gente tenta traduzir isso, né? Fazer mais para a tradução. Para quê? Para que o destino inconsciente se transforme numa liberdade consciente. Você começa a ter consciência dos teus padrões, dos teus trilhos e para onde vai. E se você não olha isso, o burnout, ele é o próxima parada. A próxima parada. Então, eu estava falando agora com uma amiga, adoro essa amiga, tudo, e ela contando das relações dela, que ela chegou a entrar em burnout muito porque ela viu que as relações com o ex-marido e com os namorados eram de relações tóxicas e abusivas, e ela permissiva de alguma forma, pelo amor que ela tem, né, pela vontade que ela dava e enaltecia o outro, e ela só levava. E nisso ela chegou a ter o burnout e de tudo que ela mais gostava, que é o trabalho e a família, ela começou a não conseguir conviver com isso, né? Então ela teve a chance de sair dessa situação e poder olhar para o padrão dela, né? E começar a ter uma consciência sobre o destino dela, que estava até então inconsciente, ela seguindo o padrão, né? E a gente vê isso nos profissionais, né? Eu tenho amigos médicos que falam: a genética não é destino. A genética não é destino. Então, nessa hora, eu também falo o mapa astrológico, que é muito mais amplo do que a genética, de alguma forma, que ele vai te colocando momentos temporais e espaciais completamente diferentes da genética, e ele também não é destino. Então, nem o mapa astrológico é destino, nem a genética é destino, mas se você estiver inconsciente, cego, né? Aí realmente você vai seguir o que está escrito ou no seu DNA, nas suas enfermidades, ou na psique, nas suas relações e vai sempre reagir igual. Então o burnout ou esse paradoxo, né, que a gente está falando sobre a busca, se ela não olhar de fato, se ela não olhar de fato para si próprio, não dá. Se eu fosse optar entre atender e olhar para mim, eu acho que eu olharia mais para mim. Uau, uau, Porque maravilhoso. o atender, tudo bem, eu ajudo pessoas, eu tenho um montão de casos bacanas, histórias. Ontem teve um momento de êxtase com os alunos apresentando, uma aluna apresentando o trabalho de conclusão de curso, né, de astrologia, usando as técnicas e a metodologia que eu ensino. Então é super legal, mas é muito mais interessante olhar para dentro, né? Eu acho que em qualquer circunstância, olhar para dentro vai te trazer uma consciência, mas o outro relacionamento, seja ele cliente, trabalho, é, família, o outro vai ajudar você a ter a expansão. É através do relacionamento que você consegue olhar para você. Então não dá para se isolar, não dá para virar monge, e ficar olhando só para É, si, meditando. Inclusive o Buda, né? O Buda ele passou por essa fase, né? Ele ficou uma época, eu me lembro em Varanasi, né? Um quadro enorme nas paredes, né? Que tem lá da história de Buda. E tem uma que ele se isola e vai meditar. E vai meditar, meditar, e ele fica sem comer. Então depois ele fala: pô, tá tudo errado. Eu tô sozinho, sem comer, sem me relacionar e não dá certo. Aí ele voltou, né? E assim até você pega o Nietzsche, quando escreveu Zaratustra, ele mostra a mesma história. Não adianta ficar em cima da montanha, tem que voltar e se relacionar.
E a relação de troca, mesmo se for ensinar, ajudar ou aprender, ela vai trazer os conflitos. Sim. E esses conflitos, a gente em astrologia, a gente vê através da sinastria dos mapas, ou do mapa composto, ou do mapa Davidson de relacionamento, né? São várias técnicas para entender a união dos dois, o ponto médio dos dois, e o que vai surgir disso. E fora isso, no tempo, o que está sendo ativado. Então, assim, é uma complexidade que, se você descansar um pouquinho para ficar vendo jogo de futebol e ficar vendo dancinha, ou vai lá não sei aonde ver o show, uma hora você se perde de si próprio e fica distante. E aí, quando for retornar, é muito violento. A princípio é violento olhar para dentro, né? O Freud colocou isso, né, da dor do insight, né? Tem isso também. Não, maravilhoso. E essa frase, né, curar é tornar a pessoa consciente, né, é tomar É, essa consciência que faz esse processo de mudança, né? E é interessante também, olha que mais um paradoxo, né, desses tempos que a gente está vivendo, que o caminho da cura, né, ou do caminho de uma certa libertação, adorei essa outra frase, né, a genética não é um destino, assim como não é a astrologia, enfim, é. tudo isso que você está dizendo, Nem destino, nem acaso. nem acaso. Só consciência, né? Então você tomando consciência e essa mudança, esse despertar, esse achar pelo menos um caminho, passa por aí. E ao mesmo tempo, agora, nesse momento que a gente está vivendo, você falou, citou há pouco futebol, enfim, mas tem TikTok ou rede social, tudo. Nunca se observou tanta distração, né? Fácil, né? Assim, elas vão batendo, você vai cruzando com tanta distração em todas as áreas, é esporte, é gastronomia. Hoje você liga uma televisão, tem 79 canais de receita, você liga ou não, as redes sociais você tem, se não é uma, é outra, é Twitter, é Instagram, é Facebook, o que você quiser, YouTube, você... Então, aí que está é interessante, né? Eu queria muito te ouvir nesse aspecto, Alexandre. Olha, a Ao gente mesmo tempo está muito tem. perto, tudo está É, muito perto, mas também está mais difícil você não se distrair. Acho que essa é a a palavra que eu queria dizer. distração, ela é prima, irmã da procrastinação. Boa, E a gostei. procrastinação, ela existe como fosse uma defesa de caráter para não entrar em contato com alguma emoção. Ah, Então, assim, tem uma cadeia, né? Então, às vezes eu me vejo procrastinando. Imagina eu que estou escrevendo um livro, que eu tenho que. Já estou corrigindo o escrito, né? E aí depois vai me dá um cansaço. Aí, de repente, eu ando, vou até o sofá. Aí eu pego o celular, aí eu vejo alguma coisa, de repente eu vejo e falo, nossa, passou uns 20 minutos, que era o tempo livre que eu tinha, não fiz nada. Mas essa é uma distração saudável. A distração que está vinculada à procrastinação é quando tem uma carga emocional oculta. Da mesma forma que eu falo do tá. destino inconsciente, existe uma, 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 uma emoção, um sentimento que está o tempo inteiro pulsando dentro de você, você não sabe como lidar com isso, que às vezes é uma vontade de se expressar, uma vontade de gritar, às vezes é uma vontade de chorar, às vezes é pedir ajuda e de repente alguma coisa, como não consegue, a pessoa entra num looping de procrastinação Hum, e aí fica novamente essa busca de desenvolvimento humano, mas ao mesmo tempo não entra em contato com a carga emocional. Eu vejo a distração como prima da procrastinação e a procrastinação completamente vinculada a emoções ocultas, sentimentos não trabalhados. Maravilhoso, maravilhoso. E é um pouco essa sensação, porque hoje também está muito mais fácil, né? Se a gente pegar ao longo da história, hoje você tem tudo à mão, né? Hoje está tudo É, mais próximo. Então, acho que é tomar um pouco é uma linha tênue, né? Acho que como você falou, mas eu acho a sociedade atualmente assim completamente esquizoide. É,
na hora que eu falo da sociedade, eu não me excluo, né? Tudo que Claro, eu falar dos outros, eu não me excluo, mas eu acho que a sociedade está esquizoide. Esquizoide, ela vai para uma mente dividida, inclusive, ela fica internamente esquizofrênica, ela fica com a mente dividida e ela não sabe mais aonde focar, e ainda vem as promoções, como é que fala, aqueles golpes de celular que não para de ligar, estímulos de cursos, estímulos de se você não comprar agora, vai fechar, vai não sei o quê, porque é, vai no último dia aqui. Então, de repente, a sociedade entrou numa velocidade que antigamente o traço esquizoide, a pessoa olhava para cima e ficava assim, olhando para cima, distante, meio out. E aí você ia falar com ela, ela não. Agora já não, agora tem um montão de armadilhas, né? isso. E a gente, cada vez que entra na distração ou procrastinação, nessas armadilhas, a gente fica mais distante dos próprios ciclos da vida, mais distantes, ou seja, o tempo, vamos pegar, sei lá, Saturno, quando chega que a cada 7 anos a gente vê as manifestações, quando está com 15 anos ainda é um bebê, quando está com 21 anos, que já poderia sair para a vida, continua um bebê, quando está com 28, 29, que tem o ciclo, primeiro retorno de Saturno, a pessoa está vivendo como outro bebê que ainda está sendo, sabe assim, que a pessoa não sai daquilo, ela não percebe os ritmos da alma, ela não percebe os ciclos da vida, os desafios, os potenciais ocultos, ela não percebe. E aí o que acontece? Ela fica repetindo como um disco arranhado. E eu acho que isso está pegando na sociedade como um todo, enquanto a gente vê o coletivo andando para outros lugares e você fica impotente, não sabe o que fazer. Isso tanto em economia, nas guerras e dar palpite não é suficiente. Eu acho que eu volto ainda. Olha para dentro, em qualquer circunstância, para você poder fazer o mundo, né? Na China é falado antes de mudar o mundo, dá 3 voltas em torno da sua própria casa. Maravilhoso. E meu professor falava também, né? Look inside, not outside, for any circumstances. Ou seja, você tem que estar o tempo inteiro conectado com você para que você tenha uma força da sua alma para você poder mudar a sua vida e das pessoas em volta, né? Isso é muito difícil, porque o tempo também não permite que isso seja feito de forma coletiva, sabe? Isso. Então são pipocas que vão explodindo, pessoas que vão tendo insights e de vez em quando eu tenho o prazer de encontrar e aprender coisas lindas com as pessoas que estão olhando para dentro, que estão em processo de, 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 de emancipação, né, para sair desse destino. E estava conversando também com uma amiga, ela contando do relacionamento dela, no caso, é o ex-marido, que eles fizeram anos de terapia juntos e eles chegaram num grau de unicidade, de consciência no discurso deles, que na hora que eles foram separar foi em paz e tudo tranquilo. E ao mesmo tempo, ao revés, né, ao contrário, eu vejo relações às vezes que a pessoa só reclama, reclama, reclama e corta, que é o que eu tenho visto a maioria das pessoas fazerem, e vão descartando. E aí não elabora os assuntos Ah, e ficam desconectados do outro, que é a chance para você olhar para si próprio. porque em última instância, assim, tudo é sobre você, né? Sobre É, você que eu digo, você trouxe, né, o relacionamento como espelho, né? Tudo que é, vai acontecendo, de alguma maneira, está conversando com você. Aquilo vem ali porque em algum campo está te trazendo. E isso acho que mesmo. nada mais que o relacionamento, né? Acho que nada. Patrick, eu acho que é por aí mesmo, assim, sem ser uma coisa egóica, Claro, mas claro. passa por você, né? É, Ou seja, tem uma linha tênue que separa o cara que só pensa em si, narcisista isso. e fica olhando para si próprio, mas no fundo, a gente tem que olhar para si,
olhar para dentro, olhar para os nossos desejos, nossas relações, como a gente lida com isso. E esse, eu acho, eu gosto muito do espaço psicoterapêutico. Eu acho que ele é complexo, difícil, é, é como fosse um copo de cristal ou uma bandeja de cristal cheio de que você tem que tomar muito cuidado, né? Ou como Sholem Aleichem escreveu uma vez, né? Como um violinista no telhado, né? Tocar um violino com excelência e que seja bom para você e para quem está escutando, mas se equilibrando para não cair ao mesmo tempo, né? Né? Muito legal. E você falou um pouco desses ritmos da alma, né? E que também você percebe, fica muito feliz quando você vê pessoas nesse movimento, né? De tomando um pouco mais de consciência sobre tudo e sobre todos. Qual que é a tua percepção, Alexandre, desse... e acho que você pode trazer... Pode, não, deve, né? Porque acho que faz parte do teu momento também, esses dados da própria astrologia, olhando um pouquinho para frente, por onde a gente caminha, assim? O que que você percebe? A gente está indo, tem muita gente seguindo nesse caminho, isso é suficiente? Porque as decisões coletivas é que vão pautar ali, né? Ou pelo É. menos Ó, primeiro que quando eu voltei para o Brasil, fui estudar psicologia e tudo mais, eu oficializei a medicina chinesa, medicina tradicional chinesa e astrologia juntos. Então foi um triângulo, né? E na época, até eu acho que até agora, o conselho de psicologia falava: você não pode ser psicólogo e astrólogo, nem pode ser acupuntor e psicólogo e não sei o quê, e papapá. E aí começa essa parte dos conselhos meio que direcionando a mente. Mas para ver assim, o Jung estudou astrologia e obrigou os alunos dele até o final da vida. Uma vez eu tive um encontro com um astrofísico que ele falava: o Jung desistiu. Eu falei: o Jung nunca desistiu, né? Até cortaram a fala disso na hora da fala. O Jung foi até o final e ele obrigava as pessoas a estudarem astrologia para poder ter uma visão mais ampla, né? Então, eu vejo a importância de unir os saberes, né? Então, na psicoterapia astrológica, que é um tema que não era falado antigamente, mas graças a Deus agora a gente está vendo que não tem como escapar disso, na psicoterapia astrológica, a gente olha para o céu para compreender os movimentos internos da psique. E aí, a partir daí, a gente ver o ciclo se repetindo também, e o objetivo é liberar o verdadeiro potencial, né? Então, a astrologia é uma linguagem simbólica super profunda, vinculadérrima, super alinhada ao inconsciente. Então, na hora que você pega um planeta, por exemplo, Eris, e vê que Eris foi excluída no mito, no arquétipo, foi excluída de um casamento, foi esquecida, foi abandonada, e aí você começa a conhecer o trabalho do Bert Hellinger com sim. constelação familiar. E quando eu tive com o Bert, eu falava sobre Eris com ele. Eu conversei bastante com ele sobre isso, né? Tive Olha que legal. momentos, eu e ele sozinhos, então eu tive a oportunidade de falar, olha, na astrologia, Eris é o planeta que é da discórdia, que separa, mas que inicia com uma exclusão, e com uma tristeza que vira uma dor muito profunda, que vira uma raiva, que vira um ódio, que vira uma vingança. Então, você vê um percurso emocional vindo de Eris. E quando tem no mapa astrológico Eris muito vinculado ao mapa da pessoa, a pessoa ela está excluída, né? Quando você vê, sei lá, a casa um, casa 7 ou casa 10, casa 4 são as principais cardinais, você vê as relações tóxicas, né? Ou você com teus pais, ou você nos relacionamentos. Então, é assim, é muito óbvio olhar a astrologia como essa linguagem simbólica profunda, né? E, e costurar ela com o processo do inconsciente. E quando você vê, eu acho muito difícil você abrir mão disso depois. Pode vir assim, já tentei de várias formas. Uma época eu tentei abandonar a astrologia, depois eu vi que não dava, porque o próprio cliente
mostrava a prisão dele. Aí eu falei, posso dar uma olhadinha? Aí eu olhava o mapa e falei, uau. Ah, Então, mas é muito relativo à técnica e o melhor caminho para cada um. é, Cada um tem um caminho, cada um tem um caminho para chegar a essa excelência, né, de olhar para dentro, né? Então, a astrologia é somente um dos caminhos. Eu fui no hospital atender há pouco tempo e usei o pulso. Eu peguei o pulso igual médico chinês. E aí eu vi o elemento metal, pulmão, intestino grosso totalmente preso, né, com um pulsar muito lento. E aí me veio, eu falei assim, a injustiça, presa por alguma injustiça. A senhora passou por alguma injustiça na vida? Tava ela e a filha. E, e a moça falou, sim, eu falei, roubaram alguma coisa sua, material? E ela começou a falar, mudou, o olho dela mudou. E depois, com o passar do tempo, a gente descobriu que o tema total da vida dela estava presa nisso. uau, Porque os irmãos sacanearam financeiramente na divisão de bens de herança, o marido achou melhor tirar o nome dela para separar, para não perder os bens dele, não sei o quê, por causa do sistema de casamento, e ela foi se sentindo injustiçada e a partir dali ela começou a adoecer, psicossomatizar. Eu não usei astrologia, não usei nada disso, usei uma metodologia chinesa e psicologia, e a gente conseguiu chegar num ponto. Um dia ela manda uma mensagem para mim: eu estou indo para casa, deixei meus irmãos e meu ex-marido aqui no hospital. Eu vou ser feliz, eu te agradeço, eu entendi o processo. E isso agora, faz o quê? 3 semanas atrás, mais ou menos, né? Então, assim, ajudar o cliente é aceitar, perdão, assim, ajudar o cliente a aceitar os seus assuntos, né? E trabalhar em vez de resistir com eles, né? Patrick, tem uma linha de psicologia chamada biossíntese, biossíntese. biossíntese e eu cheguei a fazer a graduação, pós-graduação e assim agradeço muito aos meus professores, Liane Zink, David Bodella, Rubens Kignel, sabe assim, todo mundo nesse sentido de mostrar que a resistência não deve ser um problema no processo terapêutico. Ou seja, você não pode chegar na resistência e brigar com isso. Você tem que ser amigo da resistência. Você tem que conviver com a resistência, entender que a resistência psíquica ela tem a origem, ela tem a origem numa defesa, em algum momento que a pessoa precisou se defender. Ela aprendeu rapidamente uma defesa e depois ela segue com essa defesa anos a fio, mas ela não percebe que aquilo é uma defesa de um passado antigo. Então, quando você convive, conversa com a resistência por um outro caminho, você vê que ela é inútil atualmente, que ela foi útil naquele momento e que agora você pode seguir por uma outra, por um outro enredo, sabe? Maravilhoso, maravilhoso. É. E são vários, é o que você falou, né? São vários caminhos aí e acho que é muito do terapeuta também detectar isso, né? O que funciona para E o determinar. terapeuta é igual qualquer pessoa, né? Então, o que acontece? Ele tem um mapa dele. Sim, O mapa dele, com o mapa do cliente, do paciente, vão criar um novo mapa e vão criar uma nova história. Então, e aí, você pode ver, com qualquer profissional de saúde, ele usa métodos diferentes para cada pessoa. exato. É um processo Ah, individual que tem a ver com o encontro entre ambos, e não dá para repetir padrão, senão ele está mentindo, entende? Senão ele está perdendo tempo trabalhando, entende? Fingindo que está atendendo quando ele repete o mesmo padrão para todo mundo, como fosse um protocolo, né? O protocolo pode ser o básico para chegar na anamnese, para sim, entender, mas a partir de um momento ele tem que começar a conversar de forma verdadeira e cada um tem a sua verdade, né? cada um tem a sua verdade, exato. É. Alexandre, e uma questão que eu queria tratar com você, que eu até trouxe ali na abertura, e você como esse observador, né, ao longo aí da tua jornada,
Como que a questão ecológica foi ganhando tanta força em você? Você tem uma relação também com a cidade, com todos os lugares que você foi, né? De plantar árvore, de arborizar, de trazer, de fazer essa correlação, que a gente pode aprender muito com a natureza, trazer essa observação para as nossas vidas também. Como é que nasce esse teu olhar e como que ele foi sendo engendrado mesmo no teu processo? Porque eu imagino que aí também faz parte, né, do Alexandre em todas as suas frentes, né? Como é que é essa relação com a natureza, e em especial É, com esse plantio de árvore tão interessante, tão bonito que você é, faz aqui em São Paulo também. Muita gente conhece obrigado. por aí também, né? O plantio eu planto em todos os locais, né? Eu plantei já em 22 países, plantei no Japão, na Índia, no Egito, em Israel, no Paraguai, no Uruguai, no Chile, na Argentina, por anos, Estados Unidos, né? Fui responsável por um plantio muito grande em Nova York, né? No Bronx. Sim. A gente chegou, no dia a gente plantou 20 mil árvores, eu fui responsável por 6 mil árvores dessas 20 mil. Campanhas educativas, como mobilizar a população, como articular com as outras, com os outros órgãos públicos e órgãos particulares, então, para que tenha em comum a arborização urbana e trazer o verde de volta e de uma forma saudável, né, para as cidades serem locais saudáveis, né? É óbvio que aonde tem árvores é muito saudável, né? E agora, se tiver um plantio errado, que é igualzinho à educação, né? Se tiver um plantio errado, É. e ainda ficar muito preso no sistema antigo, ou seja, a raiz não consegue espalhar, conhecer novos horizontes, né? No subsolo, o que que acontece numa intempérie, numa chuva? A árvore cai, né? Então, São Paulo por anos plantou, São Paulo em especial, plantou de uma forma nas coxas, fazendo um berço pequenininho, colocando o torrão da árvore num buraquinho pequenininho, o resto tudo pedra, entulho, e a árvore, quando cai, você vê o histórico. Ela cresceu, grande coisa, ela cresce, todo mundo cresce, nasce e morre, mas ela cresceu com a raiz enovelada. Ah, Então, um dos grandes problemas durante anos era o tipo de plantio na cidade que plantava meio que por obrigação, via um buraco, plantava, né? E hoje, depois eu fiquei alguns anos trabalhando em cima de várias prefeituras e governos para tentar mudar a forma de plantio, entre outras coisas, das árvores, para que abrisse a cova, o berço ou o buraco, né, o local onde você vai colocar. A palavra a gente chama de berço, mas muita gente chama de cova, mas ampliar ela, trocar a terra, deixar ela de forma retangular interna para que a raiz não novele, para que ela enfrente desafios no seu crescimento e possa virar uma árvore adulta saudável. É a mesma coisa de uma criança, né? Quanto mais você protege a criança, ela vai para a vida depois, ela não sabe lidar e começa a ter problema com 40, 50 anos nas relações profissionais ou afetivas, porque não soube, ir para a vida, os pais não souberam ensinar. E o mesmo com árvores. Então, o que que eu faço de árvores? Eu mobilizo a população, mobilizo prefeitura, articulo com os órgãos públicos, abro berços na cidade, faço uma interferência urbana, né? E quebro a calçada, troco a terra, deixo ela pronta para receber a árvore, articulo com os moradores ou com os profissionais que trabalham, os comerciantes, ou com as empresas e falo, vamos plantar árvores aqui, vocês cuidam, eu posso pedir para vocês adotarem, ok? E aí depois que vem o plantio, né? E então eu por anos eu fiz isso, as campanhas que eu criei aqui em São Paulo, todas foram para frente. Várias ONGs e vários arboristas repetem a mesma coisa, né, que eu fiz nesses anos. E quando eu fui para alguns países, eu fui trazendo isso. Talvez a melhor dos 22 países realmente foi Nova York, porque eu fui palestrar lá
e em Manhattan para One Million Trees, né? Para o programa. E de repente os organizadores falaram: a gente tem muito problema que a população não está nem aí com a arborização. Parece um assunto romântico, um assunto meio, né? E aí eu falei: a gente precisa mudar o sistema. Então eu comecei a colocar semiótica, divulgações, lidar, costurar com o metrô, com a imprensa no metrô, com a imprensa nos táxis, com os jornais, com as televisões. E a gente usou isso de prioridade para que houvesse e criou símbolo também, né? E o símbolo começou a ser espalhado no chão de Nova York, é onde ia abrir as covas, os berços, né? E, e lá as calçadas são muito mais amplas que aqui. Então Sim, os berços também eram muito amplos, as árvores estão indo bem. Você vê em todos os filmes desses últimos, sei lá, 15 anos para cá, você vê as árvores lá crescendo. São as árvores plantadas no programa One Million Trees, né? 1 milhão de árvores que se espalhou pelos Estados Unidos depois. Em alguns lugares eram 500 mil árvores, que era de acordo com a realidade de cada município. E, e plantar árvores é uma necessidade, igual cuidar das pessoas, igual olhar para dentro, é uma necessidade mundial. Então a gente vê alguns países desérticos focando nisso. Então tem a Arábia Saudita, tem a China, Israel, que foi onde eu aprendi que eles plantam sem parar árvores lá e transformaram pântano em deserto, né? E o Nordeste aqui do Brasil também tiveram várias campanhas para nutrir a terra, para deixar ela apta para ser um local que você possa fazer plantios, tanto na agricultura quanto numa floresta, e trazer a biodiversidade de volta, né? Esse é um tema super amplo, que mexe com política pública, sim. com a cegueira cegueira dos políticos, né? A completamente, né? Hoje eu estava atendendo de manhã falando sobre um remédio homeopático chamado Lycopodium clavatum. É um remédio homeopático que mostra muito sobre o poder, né? Quando a pessoa se acha que ela tem que ser muito grande, que ela tem que ser reconhecida, que ela tem. E isso a gente vê muito nas relações das pessoas que lidam com poder e Sim, que esquecem completamente da função do bem comum é, a elas colocadas, né? Ou seja, em todos os setores, quando envolve e até às vezes até um empresário mesmo, às vezes ele esquece também, ele tem o, a chance de dar emprego para muita gente que vai fomentar as famílias terem um desenvolvimento e o país inteiro desenvolve, e de repente ele só está pensando nele. Então, tem todo uma linha sutil, é, uma linha, um borderline mesmo, entre você olhar só para si narcisicamente, egoicamente, ou você olhar para si e falar, nossa, eu pertenço ao coletivo, né? E perfeito. através de mim eu vou chegar no coletivo. E o arborizar é uma prática. É, Eu comecei muito jovem, não parei de plantar. Hoje eu planto num ritmo mais lento, né? Senão eu estaria já com, sei lá, 6, 7 milhões de árvores, mas toda vez que eu planto é muito difícil alguém ajudar financeiramente. Eu preservo 2 florestas sozinho, com dinheiro de clínica, para você ter uma ideia. Então, isso todo mês a conta bancária ela tem questões difíceis, porque trabalhar, manter 2 florestas não é fácil, né? Então, tem horas que eu preciso parar um pouquinho, mas ela já está reflorestada, lá tem quase o quê? Mais 900 mil árvores só numa região enorme, né? Então, é, já assim, se eu vendo o meu terreno hoje, ou eu abandono o terreno hoje, ele já é uma floresta em si, com animais, com pássaros, com onça, com macacos, com pássaros e muito pássaro lá, répteis, ou seja, você já vê que aquela Mata Atlântica voltou a ter vida, né?
E nesse ponto, com essa volta da vida e essa tua característica também de trazer isso até como observador, imagina o quanto que esse contemplar também e aprender com a natureza ajuda na nossa própria relação humana com a vida, né? Por isso que a natureza ensina muito. Você fala muito sobre isso também, né? Acho que Eu isso acho que assim, existe, os japoneses eles falam tomar banho na floresta, né? E isso. eu tô em dúvida se eu vou se eu vou pro interior esse final de semana É, ou se eu vou para a floresta. Mas se eu não for para a floresta essa, outra eu vou e fico lá uns 3, 4 dias e parte dos dias eu fico em silêncio. Atrapalha a internet, né? Que eu coloquei um repetidor de internet lá por satélite. Então, de vez em quando eu desligo, eu tiro da tomada, porque eu vejo que eu entrei naquela distração que a gente comentou, exato. e aí eu falo, nossa, eu preciso cuidar aqui das plantas. E é muita coisa para cuidar. Então eu passo horas cuidando das plantas em silêncio. Tem uma hora que eu falo, já estão prontas. Aí eu fico andando, vou para as cachoeiras, ou sento, fico do lado ouvindo barulho, ou o calor, ou o frio, ou a umidade. E aquilo me leva para uma outra dimensão que eu vejo o quão eu estou perdendo tempo às vezes na vida. Então aquilo me dá um chacoalhão, sabe? Hum, E eu tenho e todo mundo que vai comigo, todo mundo que vai comigo, todos, sem exceção, passaram por esse chacoalhão, né? Cada um de uma forma, assim, de ver que a vida é muito mais ampla, que a natureza nos ensina. E não é praia, né? Que é uma delícia a praia, é uma floresta e um vale enorme, cheio de montanhas, e que era braquiária, que eu transformei em floresta. Depois tem o Sebastião Salgado, que faleceu agora, fez e, com a esposa a mesma coisa, só que era da família dele, né? Eu não, já comprei como braquiária, com o objetivo de transformar, né? E se eu tivesse mais condições financeiras, eu comprava mais terras e reflorestaria mais, principalmente nas nascentes, né? Onde tem nascentes de águas potáveis, não no sentido de explorar a nascente, mas de dar água para a população lá embaixo, né? hum, Então eu levo árvores e distribuo árvores bastante para os vizinhos, para que eles comecem a ter esse hábito de plantar, mas é um pouco utópico, é um pouco quixotesco, né? Às vezes, Patrick, porque as pessoas olham para outro lugar. A direção e o desejo deles é outro, né? Eu comprar um sofá novo, uma TV maior, um computador melhor, um carro super ultra e de repente fazer da terra. E ao mesmo exato. tempo, sem criticar, mas ao mesmo tempo, ontem veio um cliente aqui para fazer a leitura aonde ele ia passar o aniversário. Ele reflorestou uma área, pôs 5.000 árvores e pegou uma área enorme que ele tinha, reflorestou e fez um trabalho lindo, sabe? Então, tem todos os tipos Tem de todos os tipos. pessoas, mas a gente precisa unir os interesses, né? Então, nessa área política ambiental, não são falas, são ações. E toda vez que se transforma numa associação, numa sociedade com leis, você se distancia do propósito original. Né? Eu mesmo já tive, eu fiquei 30 anos com uma ONG que eu mesmo bancava, chamava Projeto Plantar. Quando a gente chegou a passar de 2 milhões de árvores, a minha diretoria decidiu virar Instituto Plantar, porque já não era mais um projeto. E aí depois eu olhei e falei, nossa, eu tô tanto tempo nessa coisa, lei de OCIP, instituto, regularizar, despachante, era tanta coisa, e o dinheiro vindo da clínica, e as pessoas falavam que ia ajudar, achavam ótimas, as empresas criando as suas próprias OCIPs, as suas próprias associações para não pagar imposto para o governo e papapá, e ficava naquela repetição. Eu falei, eu tô sozinho nisso aqui, quer saber? Eu vou voltar a plantar sozinho, vai ser melhor. E aí eu fechei a ONG depois de 30 e tantos anos, Hum, e então os plantios não foram tão grandiosos, né? Que às vezes era, sei lá, 200 mil, 400 mil árvores em determinado lugar, né? Como foi feito na estrada, né?
Por exemplo, você pega a que vai para Campinas, acho que é Bandeirantes, Bandeirantes. foi É, feito Bandeirantes. todo um plantio, eu participei junto disso com o GOB, pago pelo Banco Real na época, não era nem Santander, era o Banco Real, e aí veio o plano, a ideia de ter, foram plantadas 600 mil árvores na região, ao longo da estrada, e aí veio o plano de criar o trem-bala Campinas, São Paulo, Rio. E aí, na hora que tava vendo que tinha as árvores iam atrapalhar, foram com 3 tratores de esteira enorme, arrancaram todas as árvores do canteiro central, tá até agora igual. Não foi feito nem o trem-bala É, e as árvores sumiram. Só as laterais, graças a Deus, continuam é, lá, que é uma mata que a gente recriou. Então, é uma é interesse, né? Política é é, interesse, né? Qual o seu interesse, Patrick? Então, eu vejo que é, cada um tem o interesse de preservar o mar, preservar os animais, preservar a biodiversidade, preservar florestas, preservar as águas, preservar as terras. Mas se a pessoa se institucionaliza, ela sem querer se perde como um bêbado na frente de uma pinga, sabe? Assim. é, Então, o político tem que tomar muito cuidado, porque ele fala e não faz. Então, eu optei nessa vida de fazer e falar menos, né? Então, eu tenho feito, e de vez em quando eu tenho mostrado para algumas pessoas aqui no bairro. Aqui no jornalzinho, todo mundo me conhece. Ah, doutor Alexandre, não sei o quê, vem me pedir para arborizar mais. Eu falo, claro, vamos abrir aqui o berço, planto, consigo as mudas, tudo eu faço acontecer. Porque é possível, sabe? Tudo é possível. A gente pode ter uma vida muito boa, mas precisa passar pelo crivo que é ações, não palavras, sabe? exato. Não, maravilhoso. Acho que faz É, total sentido. Pena que ainda há muita. É o que você falou, né? Me veio até a frase do Tolstói, né? É, há quem entre numa floresta e só veja a lenha para sua fogueira, né? isso, Então a isso. gente ainda está um pouco nesse aspecto, mas estamos. E quando a gente faz o teste de Rocha na psicologia, né? Rocha ele coloca 10 pranchas que são simétricas, né? Ele dobrou e pôs algumas coloridas, outras, cada um vê uma coisa. Exato. Então tem um que tem uma visão global, geral da coisa, tem a visão do bem coletivo ou do mal coletivo. E tem gente que tem a visão do pormenor secundário, fica preso, tem o cara que está preso na emoção. E então cada um olha a vida por um ângulo. É, E na hora que ele olhar para si, olhar para dentro, ele vai ter a chance de tocar próximo ao trilho do destino. E aí ele falou, pá, eu posso mudar isso. Mas primeiro vai ter que ver para onde ele está olhando, por que ele está olhando, o que que incomoda. Isso envolve emoção, sentimentos, pensamentos, percepções. É tudo junto, né? E a pessoa tem que ter coragem de olhar para dentro. Essa é a verdade. essa é a verdade. É. Maravilhoso. Alexandre, estamos chegando ao fim aqui da nossa conversa deliciosa. Chegou uma hora que eu estou aguardando aqui, né? Até porque se a gente olhar os fundos aqui, tanto a minha tela quanto a sua, o que não falta é livro. E É, você deu um giro ali, eu tomei noção que é muito mais aí, né? Até pela tua própria trajetória, muito, muito legal. E é uma marca aqui do podcast, a gente sempre pedir para o convidado da semana indicar um livro. Eu imagino quantos você poderia indicar, mas eu vou ser um pouco sacana com você. Eu vou você indicar um livro e por que desse livro, para você compartilhar com vou falar um os provérbio. ouvintes. Vou falar um Tá? provérbio. Em inglês primeiro, eu traduzo. Books and friends are few, but good. Ah, Então, livros e amigos são poucos, mas bons. Eu tenho aqui, não sei, aqui é mais som, né, que vai sair no vai podcast, ser no né? áudio, mas posso narrar aqui que são muitos livros Olha aqui. aqui o tamanho da biblioteca, né? Não saberia nem dizer É, quanto. aqui tem muita coisa e de qualidade de diversos assuntos. Mas assim, o livro bom mesmo que eu indico, eu sempre indico, tem vários livros bons, né? É,
Eu acho Uau, que esse aqui. esse é. Tem vários aqui. Em cada setor tem um livro, né? Bom. Então você pega de cada tema, de homeopatia tem um ótimo, de medicina chinesa tem um ótimo, de astrologia tem um ótimo, do constelação tem um ótimo. Agora, de cabala tem aqui alguns maravilhosos, né? Agora, eu vou indicar aqui, ó, que não é um livro comum, que Imperador Amarelo. é um livro que eu já estou no segundo. Quando eu morei em Buenos Aires, eu fiquei alguns anos na Argentina, esse livro ficou lá, né? É? Todo rabiscado. Esse aqui também tá um pouquinho, mas esse livro chama Princípios da Medicina Interna do Imperador Amarelo. Na verdade, são vários tomos, né? É? Um tem a ver com ascendente e descendente, então a gente chama em chinês de Su Wen, que é questões simples, né? Hum, Então ele vai falar sobre a vida, sobre o corpo e tudo mais. E depois um que tem a ver com o meio do céu, o fundo do céu, a 10ª e a 4ª casa, né? Também cardinal, que vai falar sobre o eixo espiritual, Lin Su, né? Então a gente vai ter vários livros, vários capítulos, e dizem que 2 capítulos sumiram, porque esses livros eles eram escondidos dentro da parede na uau, China, porque era proibido pensar, era proibido saber, era proibido ler. Então todo mundo, igual agora que a gente vai em show, vai em televisão, fica vendo aquelas coisas constantes igualzinha, para que você não veja a vida numa forma ampla, né? uau. Então, e esse livro, que é uma conversa do Imperador Amarelo com o mestre Chibo, né, que é um cara que sabe mais que o imperador já sabia muito. E aí ele vai falar com o mestre Chibo. E esse livro, eu sei que ele é complexo e difícil, mas tem a tradução, tem até da editora Ícone, né? Esse é o livro que eu recomendaria entre vários, porque ele mostra. Quiser até abro, não sei se tem tempo, né? Não sei como é que tá o tempo, mas tem um trecho, por exemplo, que ele fala das árvores, né? Que ele fala assim sobre a energia do céu, do Yin Yang, e ele fala assim, aqui, ó. O crescimento, eu estou pulando uma parte grande, tá? Mas o crescimento e desenvolvimento de todas as coisas na Terra dependem do entrecruzamentos das energias Yin e Yang. Se as duas energias deixarem de se comunicar, todas as coisas na Terra perderão sua fonte de nutrição. Sob tais circunstâncias, a maioria das árvores grandes morrerá. Além disso, irá ocorrer no mundo uma alteração anormal, Uau. e a sequência do tempo das 4 estações ficará confusa. O tempo não será severo no outono e não haverá um frio cortante no inverno. O vento e a chuva não serão regulares na primavera e não haverá orvalho no verão. Desde que as energias yin e yang estejam mal ajustadas, Hum, não poderão ajudar o surgimento e o crescimento de todas as coisas. E tudo na Terra irá morrer jovem. uau. Esse é um tema que vira e mexe eu abro aqui. Esse aqui até tinha uma marquinha, eu achei, abri rápido. Que a pessoa começa a falar, porque as pessoas que viviam muito antes, né, agora vivem poucas. E você vê as árvores antigas, em alguns lugares estão preservados, e se mudar o governo, sei lá, você vai lá na Inglaterra, na Alemanha, com os carvalhos antigos, né? Se mudar os governos, de repente, quiser usar aquilo lá para alguma outra coisa, aquelas árvores também vão ser destruídas como foram aqui no Brasil, como foram destruídas na Argentina, como foram destruídas no Japão, inclusive, em vários lugares, né? Cada um com uma utilização. Então, eu acho que esse livro seria interessante porque ele fala de astrologia, de medicina chinesa, de psicologia, de política, de relações onde os órgãos e as vísceras têm funções políticas dentro do sistema corpo humano, Ah, corpo psíquico, e é um livro muito avançado.
eu fui fazer a prova para ser doutor em Beijing, né, de acupuntura, um professor, Ye Yurui, ele já falecido, ele faleceu no Covid, inclusive. O Ye falava: não, esse livro é muito avançado, não precisa desse livro. Mas eu li em paralelo, porque eu estudava toda a parte que precisava para as provas, né, em chinês e os pontos, os meridianos, as enfermidades, mas as síndromes, mas esse livro foi assim o mais prazeroso, orgástico que eu tive, junto com outros, né? Sei lá, até eu falei, né, de Zaratustra também, uma época também eu ficava lendo e eu achei o máximo. Mas esse é o livro que eu recomendo, Princípios Maravilhoso. de Medicina Interna do Imperador Amarelo. Maravilhoso. E acho que é bem uma síntese, e é interessante, ó, a correlação que eu fiz aqui, né, da tua própria jornada mesmo, né? Já que você fala que ele trata de tantas coisas, ecologia, astrologia, política, saúde, tudo, é um pouco do teu trabalho também, né? Acho que ele representa um pouco essa busca, né, de ir bebendo em muitos campos para ter um olhar mais integral, né? Acho que isso é muito legal. O E livro a, em si é polímata mesmo, né? isso, Ele, exato. ele mostra o paradoxo e É, as curas, e os maravilhoso. processos de cura, os caminhos de cura. E a música? Alexandre, o que você escolhe para a gente encerrar esse papo delicioso aqui contigo, cara? Como que é a música? Uma música? Escolhe uma música, uma música, um mantra, o que você Muito bem. sugere como música? Mantra, eu vou pôr uma música. Você tem como pôr a música, né? A hora que eu montar aqui o podcast, porque a gente está gravando, a hora que eu montar, eu vou colocar. Então você só me passa qual que é a música e fala um pouco dela, se você quiser. Eu vou falar uma música que me veio à cabeça. Hum, Chama Matança. Matança. E é interessante que é uma palavra com duplo sentido, de mata, mata e matança, de matar, né? ah, E fala sobre isso, Mata Matança. É uma canção de 1984. Foi quando foi a primeira vez que eu saí do Brasil por um tempo largo, que eu fiquei um ano e pouco fora. E a partir dali, por coincidência, que eu tive um insight, que eu acabei não comentando, das árvores, da importância de plantar e de unir as pessoas com um propósito único, fazer um mutirão grande de curar a terra, né? E Matança, ele é do Xangai. Eu sei que é cantado, eu acho que é Xangai Geraldo Azevedo. Que eu conheço essa música do show do Xangai, do Elomar, do Vital Farias e Geraldo Azevedo, né? E ela, deixa eu confirmar se eu tenho aqui, compositor Augusto Jatobá, letra de Matança, Augusto Jatobá. Então essa música, ela mostra a situação triste das nossas árvores e dos nossos primos árvores de outros continentes também, que foram usados com o destino deles, foram virar madeira, cadeira, balcão, bar, tudo. E é tudo rimado, cantado, é, e em determinado momento fala quase todas as árvores possíveis dentro de uma música curta. Carvalho, mogno, canela, embuzeiro, catuaba, januário, aroeira, aribá, pau-ferro, angico, e assim vai. E, e, a, e a frase que se repete, o epígrafe, é quem, quem hoje é vivo corre perigo e os inimigos do verde da sombra ao ar. Então, quem hoje é vivo corre perigo. É uma música, eu acho ela maravilhosa. E eu não tenho esses programas de música no celular, eu não tenho nada disso, mas essa é uma música que vira e mexe, eu deveria usar para treinar, sei lá, Kung Fu, fazer Qigong um pouco, que ela é motivadora para continuar cuidando das áreas verdes, plantar mais árvores, juntar, costurar todos os profissionais da saúde verde, engenheiros florestais e engenheiros agrônomos e políticos e departamentos de áreas verdes com a população, sabe?
Essa é uma música que eu recomendo, Matança. Muito legal, muito legal. Com ela e com ela encerramos esse papo, Alexandre. Queria muito te agradecer por você trazer um pouco aí a tua contar um pouquinho a tua história, o teu olhar e tudo que você vem caminhando aí nesse teu processo e enfim, foi muito legal. Queria muito te agradecer, viu? É, ó, Patrick, Santos, né, na Cabala, Hum? ela é muito parecida com o meu sobrenome, que é Chute. Na verdade, é Sheliach Letzibur, é enviado do povo, enviado do público, na verdade, do público. Uau, É mensageiro do público, a tradução em português, Sheliach Letzibur, os santos. Então, o Pelé tinha isso forte, você tem isso forte. De alguma forma, eu também tenho assim. E quando você tem como propósito trabalhar esse paradoxo, né, do desenvolvimento humano, da expansão de consciência no seu programa, para que as pessoas tenham felicidade, alegria e possam ajudar os demais também, eu te enalteço, te agradeço e te parabenizo por ser quem você é. Muito obrigado, viu? eu que te agradeço, É, pô. Maravilhoso, obrigado pela. E eu me sinto muito pertencendo a esse campo mesmo da comunicação. Acho que tem um pouco essa relação, até porque o podcast aí já estamos entrando no sexto ano, então é muito legal, muita gente boa passando por é. aqui, assim como foi esse papo contigo. Obrigado. E a Manuela, que foi a pessoa que Fez falou essa comigo, né? ponte. É, Que ela até veio aqui um dia me é. entregar um presente e tudo. Ela é minha aluna, né? E aí ela falou: Pô, você não falou com o Patrick? Aí eu falei: Como assim? Ah, pô, ele mandou mensagem, você não respondeu? Então eu agradeço ela novamente e a você também, Mas tá você bom? sabe, Alexandre, você sabe que ela falou assim, ó, mas fica sempre em cima, porque às vezes ele não olha ali o direct, às vezes aí ela falou assim, é mais fácil ir pelo Instagram do que pelo WhatsApp, mas depois eu acabei achando que era mais fácil pelo WhatsApp, mas A como que ela... questão é que quando eu tô atendendo, Imagino, se eu imagino. olhar o celular, imagina que eu fico lá Ah, falando, não dá, não dá, não não dá. dá. Não dá. Então, eu passo horas, às vezes até teve um dia que eu precisava fazer um pagamento e não deu tempo, que as sessões eram seguidas, eu perdi o dia do pagamento, porque eu não podia mexer no celular. É o Maravilha. horário do cliente, né? Então, O que mostra que você tá presente no que você faz. Acho que esse é o tem que sentido mais, estar, tem mais que estar, profundo. tem que Muito, muito estar. legal. O cliente dá o maior presente para a gente, que é a história deles e Exato. ampliar a nossa consciência, né? Maravilhoso. Patrick, Obrigado, obrigado. Alexandre. Muito obrigado, Patrick. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se quiser indicar alguém, vai lá também no meu Instagram, é o patricksantos.oficial. Mande um direct, quem sabe esse entrevistado não aparece aqui também. Voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá.